bem-vindos à Final Law Studio, edição 2024. Temos a honra de receber Denis Silveira, Head of Innovation Design da Embraer. Denis, você poderia começar explicando para a gente qual é o seu cargo, qual que é o seu papel ali na Embraer? Muito bom. A Embraer não é somente uma empresa que tem inovação, ela é a inovação. Então, quando você entra no ambiente da Embraer, você vê que é tudo inovação. Desde os níveis mais direcionados ao core business, até os níveis mais direcionados a novos mercados, novos negócios. Então, a Embraer divide o ambiente de inovação em horizontes. A gente dedica o horizonte 1 a inovar o nosso negócio principal, o nosso produto principal, o nosso core business. O horizonte 2, a gente inova as adjacências, né? Tecnologias e inovações que estão no core business, que podem ir para novos mercados. E o horizonte 3, que é a inovação transformacional, a inovação disruptiva. Essa inovação a gente transcende a aviação, a gente transcende o negócio principal e a gente invade novos mercados, novos negócios. E para você fazer essa coordenação desses horizontes, é importante que você veja a inovação de uma forma estratégica. Então, tem-se a necessidade, né, de você ter um profissional que consiga olhar a inovação, considerando esses diferentes horizontes de uma forma bem estratégica e que a gente, ao mesmo tempo, tendo esta ambidestria, né, que é olhar presente e olhar futuro ao mesmo tempo, a gente tem essa ambidestria na mesma organização. Então, basicamente é isso. E como a gente estava comentando anteriormente, né, isso é relativamente novo, ou seja, falar da inovação, a inovação comumente ela é associada à tecnologia, mas falar nesse sentido da inovação, isso parece novo, né? Qual a sua opinião? Olha, a gente tem o ambiente externo, que basicamente a gente está falando de pessoas, e os desejos, os problemas, as necessidades das pessoas mudam muito rápido, mudam constantemente. Eu tenho problemas hoje que eu não tinha há 20 anos atrás, há 10 anos atrás. Por exemplo, eu tenho problemas com muito cabo. Olha que coisa, né? Então, assim, os problemas, os desejos e necessidades das pessoas vão mudando. A única área que consegue acompanhar, tá, relativamente bem a rapidez dessas mudanças é a área tecnológica. Então, a tecnologia acompanha essa mudança muito bem. E aí, você tem na ponta aquela empresa no seu setor que quer atender melhor o seu cliente, que está em constante mudança. Então, ele precisa fazer esse link. Qual é a melhor tecnologia que atende esses novos problemas das pessoas, que eu possa trazer para o meu negócio, aplicá-la ao meu negócio e atender ainda melhor o meu cliente atual e o meu cliente do futuro. Então veja que é um trabalho mais complexo, né, olhando do ponto de vista de inovação, porque eu preciso primeiro ter um olho nos megatrends, ou seja, quais são as tendências que estão vindo por aí. Quais são os novos problemas das pessoas? Quais são os novos desejos que as pessoas terão? Então, eu preciso mapear esses trends, eu preciso olhar para a minha capacidade e habilidade de desenvolver um produto ou melhorar um produto existente para atender essas novas tendências, né? Mas sempre focando em gente. Então, são pessoas que têm problemas, são pessoas que vou usar o termo comprar a solução. Então é por isso que se você utiliza o jeito mais antigo de inovar, você perde muito tempo. Você não tem esse pace. Então, o que as organizações perceberam? Que trabalhar a inovação de um jeito ambidestro é a melhor forma de eu considerar os dois mundos. Ou seja, eu vou inovar o meu core business,
eu vou inovar o meu negócio atual, o meu business as usual, eu vou inovar o meu produto atual e vou gerar com essa inovação eficiência operacional e melhorar o meu produto. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma governança, ela não é antagônica, mas ela é separada, dedicada, para olhar futuro. Então, enquanto que essa governança olha presente, o core business, essa governança olha futuro. Por quê? Porque é de lá que vai vir meus novos negócios, é de lá que vai vir meus novos serviços, meus novos produtos, é de lá que vão vir meus novos core business. Então, você precisa ter um jeito dedicado de você fazer mapeamento e captura de oportunidades de inovação, olhando cenários futuros, e você, ao mesmo tempo, precisa fazer mapeamento e captura de oportunidades de inovação para o meu negócio principal, que é o que paga as minhas contas, que gera a minha nota fiscal. Então, ambidestria, aparentemente, pode ser complexo, mas quando essa organização entende que ela pode ter essas duas visões na mesma instituição, daí o termo ambidestro, né, que é chutar com as duas pernas, escrever com as duas mãos, você consegue fazer um melhor mapeamento, captura e entrega de valor de maneira mais ágil. Como que essa inovação tem se dado no setor da aviação? Imagino que seja um campo muito fértil e até aberto a isso. Ou encontra ainda alguma resistência? No campo da aviação, ele é um campo muito fértil para as inovações, né? Porque quando você fala de inovação, você fala diretamente de tecnologia e inovação, né? É uma área que está em constante inovação e transformação. Então, assim, é um campo muito bom, muito interessante, de grandes oportunidades, né? E é lógico que você também, saindo um pouco da aviação, né? Pode ser que você encontre setores mais ou menos resistentes, né, à inovação. Mas, de certa forma, o mundo percebeu que inovação é algo inevitável. Então, é por isso que a dica, se eu puder compartilhar, seria: as organizações não precisam começar a inovar fazendo disrupção, fazendo inovações transformacionais. Elas podem começar inovando incrementalmente o seu negócio. E gradativamente você vai migrando para esses novos horizontes. Mesmo porque, cada vez que você inova o seu negócio principal, você gera valor em um ambiente que é o mais importante da empresa. O core business é o mais importante. Ele é onde a maior parte dos talentos e da capabilidade, né, da empresa tem que estar. Então, à medida que você vai inovando ali, você começa a transcender novos horizontes, né, que a gente falou, né? Aí você vai para o horizonte 2 e 3. Para não chegar direto, né, o ponto de partida na disrupção, como o senhor falou, vai ter um processo, um caminho anterior, que vai ser com certeza permeado por conversas difíceis, que é o tema da sua palestra aqui na Fenaló, conversas difíceis em cenários resistentes. Na sua visão, na sua expertise, quais são os principais fatores que dificultam a aceitação a mudanças, que geram essa resistência nos times? E, se puder dar o caminho das pedras, algumas dicas, como o senhor já estava dando, para os líderes, né? Quem está liderando esses times. Olha, a gente poderia ter muitos minutos e horas falando sobre isso, mas se eu puder resumir, quando uma proposta de mudança ou transformação gera resistência, pode ser que ele não teve um equilíbrio com dois mundos, o CNPJ e o CPF. Toda transformação, ela precisa ser apresentada em uma forma de proposta de valor concreta, não pode ser difusa, mas ela precisa considerar o CNPJ e o CPF. Por quê? Porque quando você fala de proposta de valor para a organização, você fala do CNPJ. Mas quem que vai entregar essa inovação? Quem que vai apresentar essa proposta? Quem que vai liderar esse movimento? São CPFs. Então, para eu entregar aquela proposta de valor clara, eu tenho que ter
todas as habilidades disponíveis. Então, se eu tenho uma proposta de valor que não está clara e eu olho para dentro de casa e eu não tenho as habilidades necessárias ainda, eu tenho resistência. E está tudo certo, é o processo. Eu sou resistente a algumas transformações que eu ainda não entendi. Quando você tem uma proposta de valor que é clara e você percebe que você consegue agregar as habilidades necessárias, pode ser internas ou externas ou juntas, né? Então você tem habilidades necessárias e a proposta de valor clara, aí você tem a adoção dessa mudança, dessa transformação. Então, quando a gente fala simplesmente de uma tecnologia, por exemplo, sem aplicação para o meu negócio, ela é uma invenção, que é super importante. Mas quando você consegue transformar essa tecnologia em uma aplicação para o seu negócio, em um formato de proposta de valor que esteja clara, você transforma a invenção em inovação. Porque inovação é uma invenção aplicada que gera nota fiscal. Então, quando a gente considera todo esse cenário, na hora de você apresentar mudanças e transformações, né, relacionadas à inovação, você vai eliminando essa resistência. E essa conversa ela fica mais fácil. E também tem um ponto muito interessante que você não precisa sempre de tecnologia para inovar. Você pode inovar se a proposta de valor está clara. Então eu posso inovar um processo, eu posso inovar uma maneira de fazer as coisas, eu posso inovar a maneira como eu gero eficiência operacional, não necessariamente tendo tecnologia, mas necessariamente tendo uma proposta de valor clara que gere retorno, habilidades necessárias e como eu mensurar se aquilo de fato está sendo entregue. Uhum. E falando desse CPF que está olhando para dentro de casa, como o senhor colocou, e que olha e ainda não tem as habilidades. Me chamou a atenção essa palavra, ainda. Isso pode ser construído? Com certeza. Então, por exemplo, olha a Fenaló. É um exemplo maravilhoso de troca de experiência, de aprendizagem, de crescimento profissional, de crescimento como pessoa. Então, você aqui, né, por exemplo, você tem muito mais do que cases e palestras, né, mas você tem a oportunidade de conhecer pessoas, de entender quais são as dores e as delícias que elas enfrentam no seu processo de inovação. Então, por isso que existe um papel muito importante nas organizações em que o RH precisa ser cada vez mais estratégico e participar da estratégia do negócio, tanto com relação à ambição de inovação que esse negócio tem do presente, quanto da ambição que essa empresa tem para o futuro. Por quê? Porque a inovação, ela precisa de gente. E quanto mais eu mantiver as minhas pessoas atualizadas com relação às tendências, aos novos conhecimentos, às novas tecnologias, eu vou ter pessoas mais preparadas para entender muito mais rapidamente uma proposta de valor, para identificar rapidamente o que é uma proposta de valor e aplicar isso no meu negócio. Então, o desenvolvimento das habilidades, das competências é infinito, é incansável. Da mesma forma que a mudança que as pessoas têm no ecossistema externo também é infinito. Então, é de extrema importância as organizações terem, junto com uma estratégia de inovação, uma estratégia de desenvolvimento de pessoas. Muito bom, é um tema fascinante, nós poderíamos ficar aqui horas, é uma pena que acabou. Muito obrigada, Denis, por compartilhar a sua experiência conosco. E se você quer assistir mais conteúdos interessantes que o estúdio da Fenaló preparou, confere aí no canal do YouTube e nos principais canais da Fenaló.